Glória a Deus. Não é proibido glorificar, exaltar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. João capítulo de número 4. Glória a Deus. Os que acharam, digam amém. Amém. João capítulo de número 4, versículo 41. João 4, 41. Diz assim a palavra de Deus: e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. De novo. E muito mais creram nele. Nele quem? Jesus. Por causa da sua. Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, glorificado é o teu nome nos céus e na terra. Estamos aqui essa noite, Senhor, para primeiramente glorificar o teu nome, render a ti graças, louvores, ó Deus. Obrigado de estarmos aqui mais uma vez. Senhor, fala com cada um de nós. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. 3 palavras importantes, caso vocês não conseguirem gravar esse versículo, mas não é difícil gravar esse versículo. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Aqui dentro desse versículo, dentro dessa passagem, do qual nós vamos estar ministrando à igreja, João capítulo 4, do versículo 1 até o 42, 3 coisas importantes que é necessário a igreja gravar. Primeiro, ouvir, crer e praticar. Repete com você mesmo. Ouvir. Não, mas isso aí está xoxo. Eu sei que vocês estão com máscara, mas é muito importante repetir as palavras que ajuda a memorizar. E saindo daqui, porque amanhã é outro dia, permitindo o nosso Deus, e chegando amanhã, e na hora que vir um pensamento, mas que foi pregado? Temos que ouvir e gravar o que nós estamos ouvindo. Então fala com convicção. Ouvir. Crer. E praticar. É isso. Ouvir, crer e praticar. São 4 áreas da vida, dentro dessa passagem, que foram feitas perguntas para Jesus. Todas as 4 áreas da vida, dentro dessa passagem, nós tiramos aqui. Primeiro, fala sobre a área social, depois financeira, cultural, espiritual. Repetindo, social, financeiro, cultural e espiritual. Dentro dessa passagem, do qual vocês já conhecem, que fala da mulher samaritana. Então, as 4, né? As 4 áreas da vida, assim nós podemos abordar. Porque foram feitas perguntas. E assim Jesus respondeu todas essas perguntas para essa mulher. Falando sobre o social, a área social, que está lá no versículo 9. Social é relacionamento entre pessoas. Abra lá na sua Bíblia, fica com a sua Bíblia aberta. Versículo de número 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu,
me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A Bíblia relata no versículo de número 4 que era necessário passar por Samaria. Samaritano, amados, lá em 2 Reis 17, depois você pode ler com todo cuidado, você vai entender como que surgiu esse povo. É um povo misto. Foi a época do qual o povo sírio, né, estava dominando ali as nações, e Israel, por pecar, por se voltar contra Deus, Deus permitiu que o povo sírio fizesse de Israel escravos. E daí então surgiu esse povo samaritano, povo misturado. E a Bíblia relata que os judeus não se davam com os samaritanos. E aqui Jesus, ele já quebra uma área da vida que era a área social, que é um relacionamento entre pessoas. Deus quer que eu e você viva de uma forma boa, socialmente, com qualquer tipo de pessoa. Glória a Deus, muito obrigado. Foi coisas de anos e anos, foi crescendo essa rincha, essa indiferença entre esses povos, os judeus e os samaritanos. Não tem aquela passagem que Jesus fala sobre os 10 leprosos? Jesus, ele contando isso, que a Bíblia fala que eles gritaram, clamaram, e Jesus falou assim: vão, apresenta aos sacerdotes. E eles indo, a Bíblia fala que um percebeu que estava curado. E voltou para quê? Para agradecer a Jesus. E a Bíblia relata que esse era o quê? 1, 2, 3. Samaritano. E Jesus falou, mas não foram 10? Só um voltou para agradecer? Meus irmãos, agradecer a Deus é algo muito importante. Deus tem feito maravilhas em nossas vidas. Só um voltou para agradecer, esse era samaritano. Jesus depois ele contou uma história, uma parábola, onde um homem estava passando, e ele foi assaltado, roubaram ele, espancaram ele. Ficou quase que morto ao chão. Jesus narrando, ele fala que passou um sacerdote, viu aquele homem e passou de largo. Quantas palavras? Foi do outro lado da calçada. Era assim quando eu criava a rincha com os amiguinhos. Quando vi o colega, quando brigava, estou de mal, come sal, na panela do mingau. Quando vi o colega, de longe, que a gente fazia, atravessava a calçada do lado de lá. Quem já passou por isso? E a Bíblia fala que passou o sacerdote, passou de largo. E não ajudou essa pessoa. Depois veio o levita, da mesma forma, olhou, viu e passou de largo. E a Bíblia fala que veio o quê? Um samaritano, pegou a pessoa, cuidou dela, levou ele na hospedaria. Isso. Cuidou dele, pagou. Vou deixar ele aqui, depois quando eu voltar, se tiver algo ainda, está aqui. E Jesus disse assim, quem que amou aquele? Quem que fez o certo? Aí eles responderam, o samaritano. Mas o que Jesus fez aqui, amados, para criar essa ponte social?
Primeiramente, a Bíblia fala que essa mulher, ela foi até um poço tirar água. E era o quê? Quase meio-dia, hora sexta, meio-dia. Um horário não muito apropriado para pegar água. Mas tinha um fundo histórico nisso. E a Bíblia fala que Jesus também chegou. E chegou não, Jesus estava ali. E Jesus diz para aquela mulher, dá-me de beber. Olha a ponte que Jesus já começou a fazer. Dá-me de beber. E ela se espantou. Mas como que pode? Como sendo judeu, me pedindo de beber, com outras palavras, dirigindo a palavra a mim? Aí Jesus, acompanhe aí no seu texto. Olha que lindo. Versículo 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí a Bíblia narra, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele lhe te daria água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? Jesus, já fez essa ponte de se aproximar dessa pessoa. E depois, no versículo 11, ela faz uma outra pergunta, do qual nós lemos o 11 e agora nós vamos no 12. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço bebendo, ele próprio, dele, e os seus filhos, e o seu gado? Aqui essa mulher, ela já entra na área o quê? Financeira. Porque Jesus fala para ela, ó, se você soubesse quem está te pedindo, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria, ele te daria o quê? Água viva. O que é isso, amados? Água viva é vida. Jesus veio oferecer o quê? Vida para cada um de nós. E aqui ela entra na área financeira, porque ela fala, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço? O que é a área financeira, meus queridos? Que tem posse ou recursos para ser, ou recursos para obter algo. Finança é isso. É pessoas que têm posses ou recursos, meios para obter algo. És tu maior do que Jacó, o nosso pai? Versículo 11 e 12, ela entra nessa área financeira. Mas o que Jesus responde a isso? Quando ela deu a resposta referente, mas como que pode ser tu judeus e pede para mim? Jesus já colocou, a pergunta que ela fez, Jesus respondeu de uma forma espiritual. Ah, se você soubesse. Depois ela entra aqui, mas és tu maior do que Jacó? E Jesus, ele responde de que forma? De uma forma espiritual. Ô pastor, vamos aqui continuar. Versículo 13. E Jesus respondeu e lhe disse, qualquer que beber dessa água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Ela falando do poço, ela apontando para o poço, e Jesus falou, ó, mulher, tem uma fonte, a jorrar para a vida eterna.
Quem é essa fonte, amados? É o Espírito Santo. É o Espírito de vida. E está falando a jorrar para onde? Para a vida eterna. Porque quando Jesus vier buscar a igreja, só vai subir aqueles, amados, que tem essa fonte. Só esse que tem quem? O Espírito Santo. E é de graça. Ela faz uma pergunta e Jesus replica no mundo espiritual. Aleluia. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Não entendeu. Não entendeu. Tem gente que é assim, está ouvindo e não está entendendo. Nós precisamos, amados, abrir os ouvidos espirituais para entender, aleluia. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Com outras palavras, Jesus, não vou ficar insistindo com ela não. Vai lá, chama o seu marido. Chama o seu marido. Mas Jesus falou assim, ó, chama o seu marido e não fica lá na sua casa não, vem você também. Chama o seu marido e vem cá. Versículo de número 17. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Disseste com verdade. O que é isso, pastor? Ela não está falando do poço, Jesus não fala da fonte. Jesus sabia do vazio que havia no coração dela. Meus queridos, as pessoas que ainda não têm Jesus, são pessoas dessa forma. Há um vazio em seus corações. Jesus diz: disseste bem, porque já tivesse 5. Um vazio emocional que aquela mulher tinha. Por isso que ela, segundo a história, né? Por isso que aquela mulher ali foi ao poço ao meio-dia. Por causa do quê? A fama que ela tinha. Passava um tempo com outro. O vazio na alma. Às vezes tem pessoas que não estão nesse ciclo de um ou outra, outro ou outro. Mas o vazio, às vezes, está estabelecido de uma forma ou de outra. Porque nós já viemos para essa vida com a natureza adâmica. E há um vazio no coração do ser humano. E para preencher esse vazio, amados, é Jesus. É o Espírito Santo. É a fonte que jorra para a vida eterna. Minha vida foi assim. Ia para um lugar, fazia uma coisa, noitada, fazia isso, aquilo, mas não saciava, era um vazio, não é? As pessoas aí bebem, usam droga, prostituição, às vezes arruma bom emprego, ganha altíssimos salários, tem fama, mas o vazio está estabelecido no coração. Por quê, pastor? Porque falta a fonte. Tem que beber dessa água. E essa água está de graça, amado. Essa água está de graça. E essa mulher estava dessa forma. E veja bem, Jesus falou assim: disseste bem. Isso disseste bem com verdade. Jesus falou essas coisas, mas não a julgou essa mulher. Não a julgou. E que ela falou, qual que é que ela disse? E disse-lhe a mulher, versículo 19, Senhor, vejo que és profeta. Por quê, pastor? Porque só Deus sabe a necessidade, o que passa na mente, o que há em nossos corações. Só Jesus sabe.
vejo que és profeta, porque Jesus revelou a necessidade, o estado que aquela mulher estava. Não foi assim, eu creio, não só comigo, mas com você também, a primeira vez que você se deparou com a palavra, e a palavra veio, ela veio de encontro, descortinou o que estava em nosso coração, e às vezes você pensou assim, mas quem contou para essa pessoa a minha vida? Quem já pensou assim? Eu pensei em igreja de bairro, falaram para o pastor, como ir, como? Mas quem que é? O Espírito Santo que conhece nós. Aí diz assim, versículo 20. Porque aqui tratou da área social, a financeira, como que Jesus levou isso para a fonte. E depois agora Jesus fala da área cultural. Ela fazia pergunta, Jesus respondia. Versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. O que é cultural? Comportamento e tradições. Aqui havia uma tradição. Uns diziam, não, o lugar de adoração é nesse monte. Outros diziam, não, o lugar da adoração é em Jerusalém. Havia o que? Uma tradição, havia uma cultura. É o que nós estamos estudando por esses dias. E nós vamos falar muito sobre isso nas terças-feiras. Havia uma cultura e nisso também Jesus colocou por terra. Pensei que eu ouvi um amém, glória a Deus. A mulher, ela fala aonde adorar. Nossos pais adoraram no monte. Então ela fala para Jesus o lugar onde se deve adorar. Porque ela mesma fala, e vocês dizem que é em Jerusalém. Ela mostra para Jesus um lugar. Mas Jesus não fala de lugar. Jesus fala como adorar. Vocês não entendem. Isso aqui é muito espiritual. Ela fala de lugar para adorar. Jesus fala como adorar. Quem está entendendo, diga amém. Aqui são 4 paredes. Na sua casa é 4 paredes, em muitos lugares por aí. Estava presa em tradições, muitos estão presos nisso. Muitos estão presos nisso. Que a Bíblia diz, amados, que Deus, ele não habita em templos formados pelos homens. Deus habita onde, igreja? Em nós. A fonte, o Espírito de Deus. Então não se preocupa, igreja, de lugar. Foca como deve adorar. Não se preocupa com o lugar. Que hoje nós estamos aqui. Amanhã pode estar em outro lugar. E se a pessoa está presa em estruturas físicas, ela vai se frustrar. Mas se ela entende como adorar, aí é diferente. Porque é livre. Acompanhe aí comigo, versículo 21. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem, e nem neste monte, olha Jesus falando, e nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. A hora chegou, igreja, a hora é agora. Adora a Deus em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, eu e você, nós podemos adorar o nosso Deus. Não se prenda a lugar, mas fixa como Deus deve ser adorado. E como que Deus deve ser adorado, igreja? Em espírito e em verdade. Aí ele mesmo responde: por que em espírito e em verdade? Porque Deus é espírito. Aleluia. Deus é espírito, amado. Oh, igreja, Deus é espírito. Aleluia. Glória a Deus. Olha o versículo de número 24. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Essa mulher, esse povo também, eles estavam na expectativa de uma palavra, uma profecia liberada. Ela já sabia já. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, quando ele vier, meu Deus, ela dizendo quando ele vier, onde que ele estava? Às vezes, amado, Deus está falando, Deus está do nosso lado e a gente não está entendendo. Está parecendo aqueles moços a caminho de Emaús. Eles, dois dos discípulos, aqueles que estavam com o Senhor, Jesus foi crucificado, morreu no madeiro, e eles despercebidos, porque Jesus disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E eles foram moribundos, chateados, embora, tristes. Achávamos que era ele. Jesus apareceu do nada e começou a caminhar com aqueles moços. E eles falando, e Jesus também falando, e falando, e falando. Chegou na casa. Quando Jesus levantou o pão e o partiu e deu graça. Aí que a ficha caiu. Jesus. Aí eles falavam assim: mas quando ele conversava com a gente, os nossos corações ardiam, porque a palavra viva estava lá. E Jesus está aqui, amados. Ela diz: quando ele vier, ele já está lá. Aleluia. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Versículo 26. E Jesus lhe disse: eu sou o que falo contigo. Aqui é a área espiritual, igreja. Jesus resolveu a área social. Jesus resolveu a área financeira, porque muitos acham que é a área financeira que vai trazer o ápice para a vida, mas Jesus mostrou que é ter a fonte, e Jesus também já resolveu a questão aqui cultural, agora vai para espiritual. Espiritual, o que é isso, pastor? Que só Jesus pode salvar. Só Ele. E disse-lhe: eu sou o que falo contigo. 27. E nisso vieram os discípulos e maravilharam do que estivesse falando com uma mulher.
Entender aí, amados? Com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, por que perguntas? Ou por que fala com ela? Ficaram quietos. Porque, ela no começo, ela falando, de um homem conversar com a mulher, e Jesus quebrou isso aí. Depois de Jesus aqui, ele conta algumas coisas para os discípulos, mas eu quero que os irmãos entendam aqui, que no versículo 28, diz assim, ó, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens, quando o Senhor falou, sou eu que falo contigo, os discípulos vieram, o que aquela mulher fez? Ela largou o cântaro, e foi até a cidade. Ela ouviu, porque Deus dá oportunidade para todos ouvirem a sua palavra, e ela creu, porque não basta só ouvir, tem que ouvir e crer. E o que ela fez? Depois que ela creu, ela colocou em prática, porque ela largou o cântaro e correu até a cidade. Olha, tem um que falou tudo que eu estava passando, que eu estava vivendo. Não seria ele o Messias? Experiência com Deus é isso, amado. É ouvir, crer e praticar. Ouvir, crer e praticar. Versículo, vamos pular aqui, depois do versículo 31 até o 32, Jesus aqui ele trata com os discípulos. Eu gostaria que você fosse para o versículo 39. Do 31 ao 38, ele fala com o discípulo. Agora o 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Olha aí, amados. O samaritano, um povo que era colocado para escanteio. A mulher teve uma experiência com Jesus, contou para aquelas pessoas, a Bíblia fala que eles acreditaram. Acreditaram. Sabe o que a Bíblia fala, amados? Que eles foram até Jesus e falaram para Jesus, fica com a gente. E Jesus ficou com eles 2 dias. E tem gente que está ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e não estão entendendo. E esse povo ficou o quê? 2 dias de discipulado com Jesus. Olha só, meus queridos, que esses homens falam. O tema é, e muitos creram nele, por causa da sua palavra. Versículo 42. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos. Uma coisa é acreditar quando alguém te fala algo. Aí você acredita. Então ele está dizendo, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Olha, mulher, você falou, sim, mas nós mesmos tivemos a oportunidade de ouvi-lo. E nós sabemos que esse verdadeiramente
é o Salvador do mundo. Experiência pessoal. Concluindo, amados, ouvir, crer e praticar, qual que é o resultado disso? Gera verdadeiros discípulos de Jesus. Povo aberto para o Evangelho. Às vezes, amados, se fala para uma pessoa, para outra, e fecha o coração. Portas se fecham. Jesus não falou, Jesus não pediu para os discípulos ir de 2 em 2. Ele mesmo disse, se receberem, você entra na casa, se estabeleça ali, mas se não receber, que Jesus falou que tem que fazer? Vai embora. Mas olha esse povo aqui, somente 2 dias, falaram, Senhor, fique conosco. Porque a fome era tanto, eu estou dizendo espiritual. O desejo era tanto de conhecê-lo, porque o Messias estava ali, igreja. O Criador do mundo, o Filho de Deus. E aquele povo pensou, nós não podemos perder essa oportunidade. Pode, amado. Não podemos perder a oportunidade de estar com Ele, de ouvir Ele. Ela largou o canto, com outras palavras, para ouvir Jesus, amados. Nós precisamos de largar o que nós estamos fazendo. Larga o que está fazendo e vai até outras pessoas e anuncia, fala desse Messias. Aleluia. Ouvir, crer e praticar. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Vamos aqui então, meus amados, vamos ir para a ceia, mas antes eu quero orar por você. Você que ouviu essa palavra. O seu coração tem que estar assim, como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Feche seus olhos. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Assim, ó Deus, como é esse tema, ouvir, crer e praticar. Que isso, ó Deus, seja a realidade, ó Deus, em nossas vidas. Que nós não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E sempre agradecidos, ó Deus, porque o vazio da nossa alma foi preenchido pela Tua presença. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Vamos aqui para 1 Coríntios. Glória a Deus. 1 Coríntios. Quando eu recebi a fé em Cristo, igreja, eu fui tomado de uma alegria, porque Paulo fala, né, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Eu fui tomado de uma alegria, eu saía na rua e olhava as pessoas, irmão Tiago, já não olhava com os olhos de indiferença, como havia entre os judeus e samaritanos, mas eu olhava assim, como que aquelas pessoas, o olhar de compaixão, de amor e misericórdia. É isso, amado, o Evangelho. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, abra sua Bíblia aí. Versículo de número 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Glória a Deus. Meus queridos, eu creio que desde a abertura, Deus já foi preparando nossos corações para isso. Os amados vão até você que for participar, você pega os elementos, mas ainda não participa. Vamos esperar, nós vamos ainda consagrar os elementos. Pode servir o povo no nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes pode dizer assim, pastor, mas eu já aceitei Jesus, sou crente. Porque às vezes vem esse vazio, essa coisa que parece que eu não tenho Deus, é porque está faltando o crer e o praticar. Não pode ficar só na posição de ouvinte. Tem que crer e praticar. Que os rios de água viva está sobre nós. Glória a Deus. Vamos orar então, meus queridos. Se coloque de pé. Aleluia. Bendito Deus. Pegue o pão. Vamos consagrar o pão. Depois o pastor vai fazer a leitura bíblica e depois nós comemos do pão. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, nós primeiramente queremos nos render a Ti, Senhor, para confessar os nossos pecados ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. O texto diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois de examinar, o Senhor diz, coma do pão e beba do cálice. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que é um momento muito importante. E não podemos, ó Deus, participar de qualquer forma. Que haja temor e tremor em nós, ó Deus. Respeito e ousadia, Senhor, para participar da ceia do Senhor. Pai, está aqui em nossas mãos o pão, que representa o Teu corpo, que foi partido por cada um de nós. Nós consagramos esse pão ao Senhor, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, partiu e disse, tomai, comei, fazei isso em memória de mim. Coma do pão, que é o corpo do Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Levante o copo que contém o suco, Pai, representando aqui esse suco, representando o Teu sangue, que foi partido por cada um de nós. O sangue que foi derramado naquele madeiro, para Deus nos purificar de todo o pecado. Essa é a nova aliança que o Senhor tem com cada um de nós.
nós consagramos ao Senhor no nome de Jesus. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Toma do suco, que é o sangue do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é bom, amados. Meus queridos, se você quiser permanecer em pé, se você quiser sentar, se colocar de joelho, é o seu momento de gratidão com Deus. Ele alcançou cada um de nós. A fonte que jorra para a vida eterna está em nossas vidas. Aleluia. Tem seu momento com Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado. Senhor, aquela mulher, quando foi até aquele poço, ela foi com o objetivo de somente tirar a água, mas ela saiu dali, ó Deus, salva. Aleluia. Restaurada pelo teu poder. Estamos aqui, Senhor, para te agradecer por essa comunhão, por essa oportunidade de renovar nossa aliança contigo. Obrigado, Senhor. Nós não merecemos, mas, Pai, por meio de Jesus Cristo, isso é possível. Ter comunhão contigo, ó Pai. Obrigado. Nós glorificamos, exaltamos o teu nome. Obrigado, Senhor. Bendito és tu, aleluia. Bendito és tu. Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Glórias a Deus. Aleluia. Agradeça a Deus aí no seu lugar. Aleluia. É o cálice da nova aliança. Aleluia. É a graça que nos alcançou. Aleluia. 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 Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Pode tomar seu assento, você que está em pé. Glória a Deus. Aleluia. Vamos passar agora um momento.